Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E hoje nós estamos reiniciando, um novo ciclo no propósito de oração. Nós iremos hoje ver alguns exemplos bíblicos e vamos falar um pouco sobre a existência de Deus. Você tem alguma dúvida? Você conhece quem é Deus? Se alguém te perguntar, você sabe responder? Então, eu achei que é bem propício, para nós, para aquelas que já sabem, relembrar, e para as que não conhecem, aprender, a existência de Deus. Esse assunto, sobre Deus, é um assunto muito importante e de muito valor para nós. E tudo que nós vamos aprender está relacionado a quem é Deus e o que ele faz hoje e o que ele fez antigamente, o que ele fez no passado. Porque o nosso Deus é um Deus eterno, de eternidade passada até a eternidade futura, ele é Deus, ele já está agindo, ele já está trabalhando. Hoje nós vemos que tem um grande número de pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Você já ouviu alguma dessas pessoas? Eles se dizem ateus. Eu creio que eles dizem isso porque eles não podem, eles nunca ouviram, sobre Deus, eles nunca aprenderam sobre Deus e eles ainda têm essa dúvida, eles querem algo que seja provado para eles, Se não acreditam, na existência de Deus, logo é porque eles não acreditam na existência da Bíblia, eles não acreditam, na veracidade, da Bíblia como palavra de Deus. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra e é o livro escrito por Deus e que traz as revelações e os ensinamentos para nós. De fato, de verdade, a Bíblia não procura discutir sobre a existência de Deus. Mas ela começa nos ensinando, narrando ali a existência de Deus, como se fosse um fato, que não pode ser colocado em dúvida, que nós não podemos duvidar. Assim nós lemos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação é tão verdadeira que ela traz impacto na nossa vida. E quando diz que Deus criou os céus e a terra, nós aceitamos, como nosso Deus, como verdadeira palavra de Deus, porque tudo começa a ser esclarecido na própria Bíblia. A Bíblia diz também, chama, aquela pessoa que nega a existência de Deus, ela chama de tolo. A palavra de Deus, ela é muito amorosa, ela é muito sábia, mas ela também é muito invasiva, A palavra, quando o Senhor quer falar algo de verdade mesmo, quando Ele quer nos despertar, Ele diz sim que tolo é aquela pessoa que diz que Deus não existe. E esse texto está lá em Salmos 14:1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Mesmo que muitos hoje não acreditam na existência de Deus, o número de pessoas que acredita, eu creio que é muito maior. Até pessoas que não frequentam nenhuma igreja, que não leem a Bíblia, eles acreditam que Deus existe. Por quê? Porque as pessoas foram criadas, o ser humano foi criado com inteligência. Ele é um ser humano, ele é racional, ele tem inteligência, ele consegue olhar as coisas e falar, não, isso é feito por mão de homens. Não, isso o homem não consegue fazer. Você consegue entender a inteligência que o homem tem? Muitas coisas na vida, na natureza, elas apontam para um Deus superior, para um ser superior, porque o homem não seria capaz de fazer. Algumas coisas que nos levam, a acreditar em Deus. Muitas coisas que nós olhamos, Por exemplo, a criação. Quando olhamos uma coisa feita, a primeira pergunta que nós fazemos é o quê? Foi você que fez? Quem fez? Como fez? Nós imaginamos que se aquilo existe, só existe porque alguém fez, não é assim?
Seja um quadro, um livro, uma casa, uma cadeira, um objeto, alguma coisa que você vê alguém fez, alguém investiu tempo, dom para fazer aquilo. Da mesma forma, quando nós olhamos o mundo, né, ao nosso redor, nós também chegamos a essa conclusão de que há alguém muito grande, muito poderoso, muito superior que fez tudo isso, né? O universo é muito grande e muito complexo. Você concorda comigo? As estrelas, a lua, o sol, a terra, o mar. Eu acho assim, as plantas, né, os animais não podem ter surgido do nada, não tem possibilidade. Quando nós estudamos, né, na física, na química, na biologia, nós vemos que as coisas funcionam dentro de certas leis que precisam ser obedecidas. Somente, né, somente assim, observando o que existe, nós já somos levados a acreditar que há alguém por trás de tudo isso. E esse alguém nós chamamos de Deus. De verdade, né? As escrituras afirmam que a criação é uma prova da existência de Deus. Que por meio dela, da natureza, né, nós podemos saber que Deus existe. Né? E podemos também perceber o quanto é grande o seu poder. Em Romanos 1, 19 e 20, diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que a palavra de Deus está dizendo? Que aquilo que é para nós conhecermos, aquilo que era para ser manifesto, está manifesto. O que Deus não colocou, não se manifestou, são coisas que nós não precisamos entender, que nós devemos aceitar pela fé. Olha que coisa linda, né? Mesmo que o vento seja invisível, quando a gente vê uma árvore derrubada, a gente vê construções destruídas, sabemos que foi o quê? A ação de quem? A ação do vento. Algo que você não vê, mas você sabe que ele tem poder. Ainda que não conheçamos, né, a pessoa que fabricou uma peça, um relógio, alguma coisa assim, nós sabemos que existe uma pessoa por trás, não é assim? Quando você compra, né, um tapete, um quadro, você às vezes não conhece quem fez, mas você tem certeza que teve alguém que gastou tempo ali. Com Deus é da mesma forma. Ele não pode ser visto com os nossos olhos, jamais poderemos ver, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas pelas coisas que Ele faz, nós podemos vê-lo. Pela sua criação, nós ficamos sabendo um pouco a seu respeito. E se observarmos as coisas criadas, né, observarmos os detalhes, né, de uma planta, de uma rosa, né, de uma flor, nós ficaremos ainda mais certos disso, não é verdade? Porque é tão maravilhosa, tão grandemente criada, que você tem certeza que foi um Deus sobrenatural, o único que fez. A criação, ela traz características que apontam para o seu Criador, que é o nosso Deus. Amém? Você gostou do nosso tema de hoje? A excelência de Deus? Nós vamos falar um pouco, né, essa semana, sobre Deus, sobre o seu valor, sobre a sua criação, tirar algumas dúvidas que sempre me são perguntadas e nós vamos continuar o nosso propósito de oração. Você que está aí conosco, que eu sei que tem muitos casais que estavam ouvindo o propósito da família, que você possa continuar estudando a Bíblia aí conosco, tá bom? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Não existe Deus como o nosso Deus, não existe Deus tão grande como o Senhor. É por isso, Pai, que nós nos prostramos diante da tua grandeza, reconhecemos que só tu existes e que tudo que temos, tudo que por onde vivemos, a natureza, o país, o universo, tudo que nós temos foi as tuas mãos, foi através das tuas mãos, porque o Senhor é Deus que criou o universo através da palavra de ordem. Pai, queremos que o Senhor fale aos nossos corações nesses dias, que vamos estudar sobre o teu nome, sobre o teu poder, sobre a tua grandeza, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos cada dia mais ter o Senhor mais íntimo, mais dentro de nós, mais no nosso coração. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra de hoje. Transforma as vidas que estão ouvindo e coloca sobre nós a tua bênção, porque nós sabemos que só o Senhor pode nos cobrir de bênçãos e cremos e esperamos em ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.